Vamos colocar para vocês hoje alguma coisa sobre essa questão fundamental do amor. Eu vejo uma proximidade, uma coisa assim muito intimista entre o amor e a morte. Na verdade, nós não sabemos o que é o amor. Para nós, o amor é uma experiência de sensação. Observem isso que estamos dizendo aqui para você. Essa associação da palavra amor a uma experiência de sensação, isso é algo muito forte em nós. Tem sido assim desde criança. Todo tipo de afago, carinho e toque que recebemos, que nos confere alguma forma de prazer. Esse prazer é sensação. Uma criança vem recebendo isso desde muito pequeno. A associação em nosso cérebro, em nosso intelecto, é que esse afago, carinho, prazer, que é uma mera sensação, associamos isso à palavra amor. Então, aquele que me dá isso é aquele que me ama. Então, em meu cérebro, nossos cérebros condicionados estão sempre relacionando uma sensação de prazer, de preenchimento, de satisfação a essa coisa chamada amor. O amor é isso. O amor é um sentimento, uma sensação está dentro do sentimento. Mas o pensamento também carrega a sensação. Observem que quando você tem uma lembrança é um pensamento, mas é um pensamento carregado também de sensação. Um pensamento carrega sentimento. Então nós associamos, em geral, toda essa sensação de prazer, sentimento de prazer, a essa coisa chamada amor. Então nós usamos a expressão amor sem saber o que isso significa. Mas o ser humano é muito curioso, porque ele é um ser muito interessante. Não só a palavra amor, mas a palavra Deus, verdade, liberdade, tudo isso dentro de nós tem associações. Associações de sensações, de sentimentos, de emoções. Então, nós acreditamos que sabemos o que significa a palavra Deus, porque há uma forte sensação envolvida nisso. Em nossa cultura, onde há essa crença geral em Deus, e desde pequenos crescemos ouvindo músicas, frases, poesias, palestras, e lá estava essa palavra Deus. Então, a vida religiosa que recebemos, muito forte associado a essa palavra. Assim, a nossa experiência de sensação, de emoção e sentimento, em relação a essa palavra, é muito forte. Então, nós temos a ilusão de que nós conhecemos Deus. Porque isso nos emociona, nos cria uma sensação, um sentimento particular. O mesmo ocorre com a palavra amor, com a palavra liberdade. Sobretudo para aqueles que estão dentro de condicionamento político, ou dentro de um certo treinamento filosófico. A palavra liberdade tem um forte impacto sobre eles. O mesmo ocorre com a palavra Deus para os religiosos. Não podemos negar a realidade da liberdade, nem do amor, nem de Deus. Mas não podemos associar essas palavras àquilo que nós acreditamos, e é isso que nós temos feito. Então nós achamos que sabemos o que é o amor. Na verdade, tudo que nós sabemos é condicionamento. É uma forma específica de pensar, ligada a um sentir de puro condicionamento psicológico, de puro condicionamento também físico.
a nível de sentimento, de sensação e de emoção. Agora eu pergunto a vocês, o que é o amor? Será esse amor que nós conhecemos a verdade do amor? Será que esse Deus, que é uma palavra, para nós, associada a uma sensação, será que Deus é isso, uma palavra? Ligada a uma sensação? Eu amo você. O que isso significa? Na verdade, se você se aproximar e olhar isso de perto, você vai ver. Com a expressão eu amo você, o que na verdade eu quero dizer é que você me dá prazer, é que você me satisfaz. Pelo menos no momento você me preenche de alguma forma. O que na verdade eu quero dizer é eu quero você. Eu preciso de você. O amor precisa de algo. A sensação precisa ser preenchida. Eu não sei se vocês já notaram isso, que quando temos um desejo, que na verdade é uma sensação, isso está sempre buscando uma forma de preenchimento. Quando essa sensação é negada, um desejo é rejeitado, em mim, para mim, eu fico aborrecido, eu fico irritado. Se você não preenche a minha satisfação, se você não preenche o meu desejo, se você não preenche esta sensação que busco em você, eu não te amo mais. Eu fico com raiva. Você agora me aborrece. Eu vou trocar você por outra. Cadê o amor? O amor está presente enquanto você me preenche. Enquanto a minha sensação é satisfeita. Percebem o que estamos dizendo? Esse é o jogo. Então, quando eu pergunto, você ama sua esposa? Você com muita certeza diz, sim, eu a amo. Não fiquem aborrecidos comigo. Se ela colocar chifre em você, o que vai acontecer com esse amor? Haverá raiva, vontade de quê? Qual será a sua reação? O amor está presente? Até quando ele está presente? Percebe o que estamos dizendo? Então, o que nós temos na esposa? Uma companheira, uma cúmplice da nossa confusão, da nossa dor, do nosso medo, do nosso desejo. Ela é minha cúmplice enquanto faz parte do meu mundo. O que é esse meu mundo? Um mundo exclusivo deste eu, que eu acredito ser, que pareço ser, que demonstro ser, cheio de exigências, e uma das exigências é ser amado, e ser amado é ser satisfeito, emocionalmente, fisicamente, afetivamente, psicologicamente e sexualmente. Se faltar uma dessas coisas, o amor desce pelo ralo. Não há amor. O que existe entre nós são sensações. Se você preenche o meu eu, preenche o meu ego, me dá prazer, satisfação, uma aprazível sensação, eu amo você. Até que... Então, é sempre assim que funciona. Nós não sabemos o que é o amor. Nós sabemos o que é o apego. Um objeto que me dá prazer, a ele estou agarrado, porque ele me satisfaz. Isso vale para qualquer nível de objetos. Eu disse exatamente isso, para qualquer nível de objetos. Então, em qualquer nível,
os níveis de objetos parecem ser diferentes. Mas do ponto de vista desse assim chamado amor, que é a busca de sensação nessa experiência, todos esses objetos, para mim, para esse eu, são só objetos. Você diz: "Não, é especial". É muito relativo isso. Nós estamos sempre lidando com objetos, porque essa é a posição do sujeito. Para o ego, para o eu. Examinem isso. Olhem para dentro de si mesmos. Observem a verdade dessas relações que nós temos uns com os outros. Observe isso claramente, você vai ver. Um carro nos dá uma satisfação, um preenchimento e uma sensação, mas não é sexual. Então, a diferença está na sensação que os objetos nos causam e o que nós esperamos de cada objeto. Eu sei que não é nem tolerável ouvir isso assim, passivamente, sem se aborrecer, mas é exatamente assim. A diferença dos objetos são as sensações que elas nos trazem e o quanto elas nos preenchem egoicamente, nesse autocentramento. A isso nós chamamos de amor. Percebam isso aqui. Não sabemos o que é o amor, porque não sabemos o que é a morte. Você saberá o que é o amor quando descobrir o que é a morte, o que é morrer para toda e qualquer experiência. Então, a sensação está presente, há um momento de prazer, mas o prazer é solto. A sensação perde a importância, porque esse eu desaparece quando a morte acontece, dentro da experiência. Então, é nesse sentido que eu uso aqui a palavra morte. Morrer para cada momento. Isso significa uma vida livre do eu, desse autocentramento. Então, sua relação com a esposa, com os filhos, com os objetos, terá uma relação inteiramente nova, porque haverá liberdade. A liberdade está presente porque a morte está presente. Então, se queremos descobrir o que é o amor, não podemos jamais confundir isso. Não confundam sensação, prazer, preenchimento. Não confundam isso nessa mente que procura isso. A presença do amor é a ausência da mente. Dessa mente que procura a sensação, que busca se preencher nas experiências, que internamente é dependente, que externamente é dependente, internamente é psicologicamente. Eu me lembro dela, sinto falta dela, eu a amo. Eu me lembro dela, sinto falta dela, porque ela me satisfaz. Ela é tudo o que eu preciso para esse momento. O desejo está imperando. Quando o desejo está presente, a imagem do outro está presente. Então eu a amo. Conseguem amar as pessoas das quais não se lembram? Se eu digo, você ama sua esposa? A imagem da esposa vem. Existe presença de esposa sem a lembrança de esposa? Há uma sensação. O que é uma imagem? O que é o pensamento? Uma lembrança. Você ama sua esposa? Você vai dizer, já amei. E por que você diz já amei? Porque antes de ser traído, você a amava. Percebem? A lembrança que você tem dela agora, cadê o amor?
Então repare que aquilo que nós chamamos de amor está associado à memória, a pensamentos. Qual é a verdade disso tudo? O eu não sabe o que é o amor. A pessoa não sabe o que é a morte. A pessoa não sabe absolutamente nada. Ela não sabe quem é Deus, mas diz: "O meu Deus". Como a outra diz: "O meu amor". Será o amor uma coisa pessoal? Será uma coisa particular, associada a essa sensação que, quando é preenchida, me deixa relaxado e tranquilo? E que, quando me é negada, eu fico irritado e muito aborrecido? Qual é a verdade disso tudo? Você não sabe o que é o amor. Você não sabe quem é Deus. Você não sabe quem é o outro. Você não sabe quem é você mesmo. Mas os religiosos dizem, Jesus disse: "Ama o teu próximo como a ti mesmo". Sim, é perfeito o que Jesus disse. O que não está completo é aquilo que fazemos do que o que Jesus disse. Nós não sabemos o que Jesus disse, mas temos ideias sobre isso. Você pode amar o seu próximo? Você pode amar o seu próximo? A pergunta é: quem é você? Sem descobrir a verdade desse amor que você é. O que significa amar o seu próximo como a si mesmo? Percebem? Se você não sabe o que é amar a si mesmo, como pode amar o seu próximo como a si mesmo? Nós achamos bonito, associamos as sensações de cuidado, de carinho, de renúncia pelo outro. O que há por detrás disso tudo? O que é que ocultamos por detrás disso tudo? Que espécie de interesse carregamos? Que espécie de busca de preenchimento nós buscamos? Talvez elas não sejam tão declaradas assim, mas de uma forma sutil existe um interesse assim chamado espiritual, o que também ainda representa uma forma de sensação muito particular para o ego, nesse assim chamado amor, associado a cuidado, a apreciação e a carinho pelo outro, o que não passa de caridade. Amor não é caridade. Amor não é a sensação de se sentir melhor consigo mesmo, porque está deixando o outro feliz. Talvez você diga: "Não, não há egoísmo aí. O ego não está envolvido nisso. Isso é amor incondicional". Isso é verdade? Escute isso é verdade? Você já percebeu como você se sente feliz quando deixa o outro feliz? Você está fazendo para o outro estar feliz? Ou você está fazendo porque é bom ser bom? Faz bem ser bom. Te deixa feliz fazer o bem. Percebem? Então não importa se esse assim chamado amor tem esses aspectos externos, aparentemente grosseiros, de busca de preenchimento puramente egóico, pessoal, declarado, ou se essa busca de preenchimento está velada, oculta, disfarçada na aplicação de princípios assim chamados espirituais. Porque Jesus disse, porque Buda disse, porque Krishna disse. Tudo bem aí? Estamos juntos? Então o que é o amor? O amor é aquilo que está presente quando o eu não está, quando o ego não está. Então é necessário nós descobrirmos o que é morrer dentro da experiência.
para a dor e para o prazer. Aí podemos descobrir alguma coisa além da mente, além da sensação, além do preenchimento, além do prazer, além dos objetos, além das coisas, além do mundo, além da pessoa. Então, o outro, agora sim, não está mais. Não está mais lá. O outro sou eu mesmo. Essa é a presença do amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se o sentido do ego não está, a verdade do amor está, e esse amor não é o outro. Esse amor é a presença da realidade. Então, a verdade sobre o seu ser é a verdade sobre o ser. E aqui não tem mais o outro. Isso é cumprir o que Jesus disse. A visão da verdade é a visão do amor. Essa visão está presente quando o eu não está, quando o ego não está. Isso é amor. Isso é a morte. Isso é a vida. Isso é Deus. Isso é a liberdade. Isso é a felicidade. Reparem, nós usamos de uma forma muito ampla essas palavras, associada a todo tipo de coisa. E nada disso é real. E aqui estamos dizendo que estamos lidando com uma única realidade. Realize seu ser. Realize Deus. Fique quieto. Descubra a verdade sobre isso. Deixe isso assumir esse lugar. Nesse corpo, nessa mente. O amor estará presente. Antes disso, uma viagem próprio eu. Nessa ilusão. De conhecer as coisas e saber a verdade delas. Tudo isso é falso. Ok? Vamos ficar por aqui? É só isso. Todo o nosso fundo psicológico que nos causa sofrimento no nosso viver, no nosso dia a dia, isso nos persegue no estado de vigília e nos persegue também nos sonhos à noite. Está nesse princípio de que existe esse eu